Galera, recebam com palmas, muitas palmas, Cíntia Muniz. Quero aproveitar a subida da Cíntia para dizer que uma coisa muito legal que o Bibotalk faz há 13 anos na internet é falar de teologia de maneira simples, descomplicada, sempre procurando dar vozes, né, às mais diferentes tradições cristãs. A gente brinca que nós somos presbiterianos, batistas, quadrã, lutercostais. E sempre essa ideia de vozes femininas na teologia. E aí, pessoal, tem gente ainda que reclama, eu sinto falta de mais mulher lá no Bibotalk. Mas, gente, primeiro que não é assim, a mulher vai gravar. Não, a gente tem que ter, né, uma amizade, conhecer, uma indicação. E eu louvo a Deus, eu não sei como é que eu conheci a Cíntia, eu acho que foi por meio do Vitor e do Cacau, provavelmente. Né? Acho que foi, né? Provavelmente. Porque, vamos canonizar que foi por meio do Vitor e do Cacau. E foi uma grata surpresa, né? A Cíntia, a gente gravou já alguns episódios e tem trazido agora ela para os BTDs para falar. E isso é muito legal, porque nós temos, se eu não me engano, a última pesquisa, 46% do público do Bibotalk é feminino. Isso é muito legal mesmo. Hoje no evento aqui, se eu não me engano, tem mais mulheres do que homens. E isso é muito legal, gente, porque a gente precisa, né, de mulheres fazendo teologia. Isso é muito bacana mesmo, é uma técnica que a gente bate, porque ainda é um universo muito masculino, né? Ainda é um universo muito masculino. Tem uma série de questões, né, para isso acontecer, mas aos poucos a gente precisa, né, fomentar bastante isso. Então, mulheres, que vocês tenham esse encorajamento também de estudar teologia. E é isso, Cíntia, arrasa, porque a gente sabe que tu arrasa. Vai lá, tu quer que eu ore por ti antes? Bem crente. Bem crente, depois do Gutierrez, né? Bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês, participando deste primeiro BTD, não como ouvinte, mas podendo compartilhar um pouquinho a respeito de mim. E acho que foi fantástico essa ideia, né, de Paulo para hoje, porque como o Bibo falou, cada um de nós tem uma tradição, uma história, um olhar, uma relação com Paulo, e isso vai ficar muito claro aí na pluralidade de temas que serão apresentados aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou a Cíntia, eu sempre falo que eu tenho duas profissões, e por isso que eu não tenho vida. Eu sou bióloga e sou teóloga também, todo o tempo que eu consigo livre, que é pouco, mas estou fazendo o meu melhor. Também sou aluna de Novo Testamento, lá no Seminário Teológico Jonathan Edwards, e não sei se você já ouviu algum BTcast com a minha participação, mas um dos temas que eu gosto muito vai estar aqui nessa minha fala para vocês, que é a ideia da liturgia, da igreja primitiva, enfim. E atualmente estou fazendo parte da plantação da Igreja Anglicana Porto, primeira anglicana aqui de São Paulo, a IAB, tá bom? Quero começar já com o slide e vou pedir para que, por favor, você não se assuste com a imagem, por favor. Não me xingue por causa dessa imagem aí. Ela é bem bonitinha, mas ela não é prescritiva, tá? Eu não estou dizendo que batismo tem que ser desse jeito, não. Eu só coloquei porque ela é bonitinha mesmo. E a gente já teve aqui duas palestras. Nós já tivemos Paulo missionário, Paulo místico carismático, e eu adoraria falar de Paulo o Batista, mas aí eu estaria indo contra Paulo, porque ele fala claramente lá em 1 Coríntios que Jesus não enviou ele para batizar. Então dá uma leve impressão que ele nem gosta muito, mas é mentira. Como vocês viram também, o Gutierrez falando, a igreja de Corinto era uma igreja com alguns problemas. E as falas de Paulo se justificam dentro desse contexto. Por que esse tema é tão importante para mim? Então, como eu disse, não estou aqui para falar o que é o batismo certo, qual é a tradição correta. O meu olhar ele vai ser um pouco diferente. E ele é fruto daquilo que eu tenho falado, não sei se você tem acompanhado, o BTcast Origens, que a gente fala das origens do movimento cristão, né, da adoração cristã. Então, não é nada prescritivo, não é o desejo de, agora vamos fazer tudo como a igreja primitiva fazia, não é esse o foco ele é realmente mais descritivo, mas, na verdade, a minha fala, né, e o meu interesse
por esse assunto, ele vem dessa minha pesquisa, que há muito tempo eu tenho lido sobre o tema, e algo que me chamou muito a atenção foi a forma como Paulo trabalha a questão do batismo. Então, embora ele vá lá dizer, né, que ele não batizou muita gente, a verdade é que nas cartas de Paulo, ele constrói muita teologia a partir do evento batismo. E esse é o pressuposto daquilo que eu quero falar para vocês, porque eu entendo que para Paulo, o batismo é mais do que simplesmente um rito de passagem. E não somente para Paulo, mas para os primeiros cristãos também. Então, ele seria um ato central, repleto de simbolismos, que simboliza a nossa união com Cristo, em sua morte e ressurreição, entre outras coisas que a gente vai falar também. E tudo isso redefine quem nós somos e como vivemos, criando o que eu chamo de uma nova identidade, ou também eu vou falar aqui de identidade batismal, que nos leva necessariamente a uma ética transformada. Então, esse é o caminho daquilo que eu vou falar aqui. E por isso que não pode ser Paulo Batista, ficou Paulo Identidade como pilares da ética em Paulo. Batismo e identidade. Pode passar o próximo slide, por favor. Ok, então eu vou falar um pouquinho a respeito do batismo a partir aí de Paulo, né? Então, como eu já falei, né? Paulo, ele é alguém que ele fala muito a respeito do batismo, ele constrói muita teologia a respeito do batismo. E ele entende o batismo como que é associado com a experiência transformadora do Evangelho de Jesus. Ele é o autor bíblico que tem o maior volume de ensinos sobre batismo no Novo Testamento. E por isso mesmo ele exerceu uma grande influência na forma como o batismo ele foi compreendido na própria história da igreja. E até hoje é muito importante. No entanto, ele não abordava o batismo de uma forma sistemática. Quando eu falo que Paulo ele constrói uma teologia de batismo, ou ele faz teologia a partir do batismo, não é num sentido sistemático. E acho que vocês vão entender um pouquinho do que eu quero dizer. Até porque Paulo, ele escrevia cartas às suas igrejas, né? Ele tem esse viés de ser o Paulo missionário, o Paulo que plantou as igrejas, o Paulo com esse coração pastoral, e o Cacau vai falar desse aspecto de Paulo. Então, aquilo que Paulo faz, a maneira como ele lida com as igrejas, com as dúvidas e tudo aquilo que ele coloca, é muito fruto de quem Paulo é, né? E dessa relação que ele tem com essas comunidades. E é exatamente nesse contexto que Paulo vai utilizar a experiência do batismo como uma forma de orientar teologicamente a vida dessas comunidades e de indivíduos em particular. E também é importante observar que Paulo entendia o batismo como um rito normativo para o cristianismo desde muito cedo. Isso porque, se a gente considerar que as cartas de Paulo são os primeiros escritos cristãos e que o próprio Paulo foi submetido ao batismo, né, a gente percebe que desde muito cedo essa prática já estava ali presente na igreja primitiva. Ele menciona isso, e quando ele menciona o batismo, Paulo não faz uma descrição, uma explicação desse rito, porque ele já pressupõe que todas as pessoas ali já foram batizadas, que elas entendem do que Paulo está falando. Então ele não tem muita explicação, você não vai encontrar nada assim muito descritivo propriamente do batismo, mas você vai encontrar algumas elaborações teológicas de Paulo sobre isso. E nos escritos de Paulo há aproximadamente 16 menções ao batismo, e essas referências fornecem uma visão muito valiosa de como Paulo entendia esse rito e do significado desse rito. Alguns desses textos foram chamados tradicionalmente de fórmulas batismais. Então tinha uma época, especialmente os teólogos alemães, que eles adoram complicar umas coisas, que eles falavam, né, que alguns textos de Paulo eram fórmulas batismais, ou confissões batismais, ou seja, que quando os cristãos estavam ali sendo submetidos ao batismo, naquele contexto litúrgico, seriam fórmulas que eles falariam. Um exemplo disso, Efésios 5,14, acho que é Ernest Käsemann que vai falar
vai propor essa ideia de aquele texto, né, que fala, desperta tu que dormes, levanta-te dos mortos e Cristo te iluminará. Então seria um texto, né, segundo ele, que as pessoas proclamariam no momento do seu batismo. Assim como aqueles que defendem, como por exemplo o N-Mix, que pode ter sido até inclusive num contexto de um batismo, que o hino cristológico de Filipenses surgiu, ou que ele ficaria muito bem dentro desse contexto de um batismo, por conta da teologia que está ali implícita, né? E também da ideia, né, de imitarmos a forma de pensar, de agir, de viver de Cristo. Mas tudo isso a gente não tem como saber, mas só para saber que realmente muita coisa já se pensou em termos de liturgia a partir de Paulo. E sem dúvida, os textos paulinos são muito importantes realmente. Nós não vamos tratar de todos os textos, a gente não teria tempo para fazer isso. E também não vou, com certeza, exaurir na minha fala todos os significados possíveis que Paulo atribui, né, e trabalha em suas cartas. Mas acho que aquilo que eu vou trazer vai ajudar a entender um pouquinho como o batismo trata essa questão da identidade do cristão, algo que era muito importante, especialmente no contexto dos primeiros cristãos, e como todo o seu modo de vida, como toda a ética dos primeiros cristãos também é relacionada com essa identidade construída a partir do batismo. E é interessante a gente pensar um pouquinho, antes de eu falar dos textos e desses símbolos e metáforas, do caráter formativo que os rituais possuem. Porque os rituais, eles desempenham um papel significativo na formação do nosso comportamento e do nosso conhecimento. Isso é uma ideia que, por exemplo, o Drew Johnson defende no livro dele, e ele fala que os rituais modelam a nossa visão da realidade, de Deus e de nós mesmos. Então, nós somos moldados por rituais, a Bíblia está repleta deles. Desde o Antigo Testamento, nós temos ritos, nós temos tempos litúrgicos, nós temos coisas que haviam sido prescritas e que faziam parte tanto da liturgia como da própria formação da identidade do povo de Israel. E isso acontece também no Novo Testamento. É só a gente lembrar que, por exemplo, o próprio Senhor Jesus institui batismo e ceia, que são ritos que a gente observa e que são muito formativos para nós também. E é interessante pensar que Paulo ele também vai trabalhar na sua teologia prática a partir desses ritos, em especial a ceia e o batismo. Me lembro, inclusive, de uma palestra do Michael J. Gorman, cujo título é o batismo, a ceia como porta de entrada para a teologia paulina. Então, de fato, é interessante como Paulo ele parte desses ritos para construir uma teologia prática para suas igrejas. E Paulo, como sendo um judeu, né? E, portanto, a gente está falando aqui de uma forma de pensar muito inerente ao povo da Bíblia, vamos dizer assim, aquela época em específico. Por que estou dizendo isso? Porque hoje os nossos pressupostos não são exatamente os mesmos, especialmente quando a gente fala na construção de uma teologia sistemática, onde normalmente esses temas são tratados. São formas de pensar diferentes, mas eu gosto de entender Paulo como um judeu e alguém que entende os ritos exatamente como um judeu, de uma forma muito encarnada, né, de uma forma realmente muito formativa. Então, portanto, para Paulo, esses ritos não seriam apenas, incluindo o batismo, um ato simbólico de fé, mas também uma prática formativa que integra os crentes na comunidade cristã e vai formar a conduta deles. Também é importante perceber como as primeiras comunidades cristãs vão moldando seus ritos, né, a partir de alguns ensinos de Paulo também, embora alguns vão dizer, talvez na época de Paulo isso já se praticasse, mas tudo isso é muito difícil da gente ter algo conclusivo, mas vou falando sobre isso aos poucos. E, na verdade, como eu disse, Paulo ele não entrega nenhum manual, né, nenhuma uma regrinha a respeito de batismo, mas a gente vai conseguir enxergar como ele faz teologia a partir do evento batismo, e a gente vai tentar compreender algumas ideias. Próximo slide, então. Vou começar a falar a respeito de batismo e identidade.
Então, certamente um ponto importante quando a gente pensa na nossa identidade batismal, né, essa identidade que a gente adquire pós o batismo, é o conceito da nossa união com Cristo. Não vou entrar em detalhes a respeito disso, tá? Mas a expressão, né, em Cristo e suas variações, elas acontecem mais de 150 vezes nos escritos paulinos. Então, isso é um tema que a gente vai encontrar bastante ali, essa ideia, né, dessa união com Cristo. Então, vale a pena a gente destacar que no caso do batismo, Paulo também ele entende muito dessa forma. E as próprias metáforas que Paulo usa para falar, por exemplo, né, da união de Cristo com a igreja, elas apontam essa questão de uma forma muito interessante, como, por exemplo, Efésios 5, quando usa-se a ideia, né, de Cristo como cabeça, a igreja como corpo, a ideia, né, do marido e da esposa, da união do casamento. Então, essas linguagens de união com Cristo, elas estão muito presentes ali. Não é uma exclusividade dos escritos paulinos, e eu concordo muito com o John Barclay, que existem muitas similaridades, por exemplo, na teologia joanina com a teologia de Paulo, quando, por exemplo, a gente fala da ideia, né, de Jesus falando que ele é a videira verdadeira, a gente percebe também essa ideia da união com Cristo. Então, dito tudo isso, quero trazer alguns textos que vão ajudar a gente a entender a identidade, né, a construção da identidade, a partir desses simbolismos, metáforas e representações, que inclusive ganharam lugar nos ritos da igreja primitiva. E aqui, gente, quando eu falo primitiva, às vezes pela falta de uma palavra que eu considere mais ideal, porque infelizmente não dá para falar early church, que é o termo que a gente fala em inglês, que eu acho que é muito mais interessante, porque primitivo às vezes tem uma conotação um pouco estranha, mas entenda-se, é o termo mais comum. Próximo slide, por favor. Luke Timothy Johnson diz o seguinte: o batismo é um ritual de iniciação que imprime nos crentes uma certa identidade, a saber, a realidade pascal do Messias crucificado e ressuscitado. E aí eu já quero passar para o próximo slide. Um dos textos mais importantes, Romanos 6, onde Paulo vai usar algumas figuras interessantes, e a gente não vai ficar fazendo aí uma grande exegese desse texto, mas eu destaquei algumas coisas ali. Ele vai dizer: vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, só aí a gente já tem algumas coisas bem interessantes, né, a respeito da nossa identidade. Nós nos identificamos com Cristo em sua morte, né? A ideia de que fomos sepultados com Ele e com Ele seremos ressuscitados. E a fala anterior, né, do Timothy Johnson, que fala a respeito da Páscoa, ela é muito interessante porque esses são, de fato, os eventos pascais. E isso nos lembra que Paulo, ele tem essa visão, né, de todo o evento Cristo dentro da própria história de Israel. Ele vai trazer essa reinterpretação. E, portanto, o batismo, ele nos insere nessa grande narrativa que vem desde o povo de Israel, na verdade, desde criação, porque Paulo ele vai fazer várias conexões. Ele vai fazer conexões com Moisés, com Adão. Se você vê os textos, você vai ver que ele vai além dessas conexões, construindo essa narrativa. E o batismo nos insere dentro dessa narrativa por meio da nossa realidade, né? Em especial dessa realidade da Páscoa. Então, morte e ressurreição do Senhor, né? Tanto que nas primeiras igrejas a ideia, né, do estar ali mergulhando, né, da imersão realmente, ela tinha essa conotação, inclusive, de representar uma morte e um novo nascimento. Às vezes a gente ainda fala disso, a gente tem até música, né? Quando a gente batiza as pessoas, que a gente canta, que tem mais ou menos essa ideia, né, da nova criatura, do novo nascimento. Então, e outra coisa que também nos mostra essa questão da importância da Páscoa é que nos primeiros séculos, normalmente os batismos aconteciam no domingo de Páscoa. Então, era uma data que era importante para os primeiros cristãos.
Isso também nos confere uma nova vida, né? Essa nova vida é uma vida que é liberta do poder do pecado que antes nos escravizava, é isso que Paulo vai dizer. E isso também nos aponta para uma dimensão escatológica, porque essa nova vida é uma vida de ressurreição. Ele vai falar também disso, né? Nós também, nós nos identificamos com Cristo em sua morte e no seu sepultamento, mas também na sua ressurreição. Portanto, a gente aguarda a ressurreição dos nossos corpos, evidentemente, mas há um caráter, né, muito típico daquilo que a gente sempre fala, da ideia do já e do ainda não, que é de uma ressurreição já presente. Essa vida de ressurreição, ela se confirma a partir das consequências éticas, né, que vem dessa identidade. Então, há um modo de vida que já reflete, que já antecipa essa ressurreição. Próximo texto. Texto conhecidíssimo, Gálatas 3, 26 e 28, e vai dizer que todos nós somos filhos de Deus, então mais uma coisa importante, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E eu destaquei alguns aspectos que eu quero comentar, né, sobre isso. Então, o primeiro deles é o aspecto da filiação, né, a ideia de sermos filhos de Deus. Isso é muito importante dentro da ideia do batismo. E, inclusive, isso conecta com a ideia do próprio batismo de Jesus, com a voz que vem, né, dos céus e declara: tu és meu filho amado, em quem tenho muita alegria, em quem me agrado. E isso para a primeira igreja era muito interessante, que inclusive, né, aquele texto de Paulo também em Romanos que fala, né, que o Espírito testifica ao nosso coração, né, a ideia do Abba Pai, alguns acreditam que os primeiros cristãos inclusive proclamavam esse Abba Pai logo depois do batismo, né, por conta desse entendimento dessa filiação, dessa nova realidade, que em Cristo nos torna membros da grande família de Deus. Algo interessante também, uma metáfora que ele está usando aí, a ideia de nos revestirmos de Cristo. E isso aparece lá em Colossenses também, depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente, Colossenses, mas a ideia do despir-se de um velho homem, né, e vestir-se do novo homem, dessa nova criação. Então, esse novo homem que está sendo renovado conforme a imagem do Criador. Essa também é uma metáfora que ganha muita força, e por isso que acredita-se que havia até o fato dos cristãos realmente se batizarem nus, e depois eles recebiam vestes brancas simbolizando. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é como essa teologia de Paulo, ela se expressa nas práticas das comunidades e tem um efeito formativo sobre elas. Só que em Gálatas, essa metáfora ela ganha uma força muito maior, porque a nova roupa, né, que a gente está se revestindo é o próprio Cristo. A gente está se revestindo de Cristo. E isso era tão forte para Paulo, que ele é aquele que vai declarar, e eu acho que todo mundo conhece o texto, né? Que ele diz que já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, Gálatas 2:20. Então, essa ideia de que, de fato, para o cristão, né, essa identidade, ela acaba sendo algo muito, muito forte. E também a ideia corporativa, todos são um em Cristo, esse aspecto relacional, esse aspecto da unidade na igreja. Aí pode passar, por favor, o próximo slide. Próximo slide, por favor. Uma citação que diz que no batismo pelo Espírito, que é refletido no batismo em água, os crentes são incorporados a Cristo, participam nos eventos da narrativa de Cristo, se identificam com Cristo e seu reino e têm uma união com Cristo. Essa realidade multifacetada de estar em Cristo tem várias implicações para Paulo, realidades batismais fundamentais que servem como base para a vida na igreja e no mundo. Então isso aqui resume um pouquinho dessas coisas todas que eu estou falando, de todos esses simbolismos. Próximo slide, um outro texto
vai trabalhar também a questão da unidade, lá em 1 Coríntios, pois em um só corpo, todos nós somos batizados em um só Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, essa ideia de que isso de fato nos conecta, como corpo de Cristo, como família de Deus. Então, todas essas coisas são importantes. E eu me lembro, acho que foi o Vitor Fontana que falou, não lembro se numa aula ou num BTcast, mas ele falou do peso que se tinha de as pessoas se chamarem como irmãos em Cristo. Hoje a gente fala isso como um jargão, né? Oi, irmão, tudo bem e tal. Mas a gente não tinha uma implicação tão forte como era para os primeiros cristãos. Para eles, de fato, eles estavam entrando numa nova família, com relações familiares muito fortes. Então isso fica muito claro e é algo que acabou se perdendo um pouco na nossa forma de pensar, na nossa forma, por conta da nossa sociedade, enfim. A gente perdeu um pouco dessa característica que era uma característica dos primeiros cristãos. Portanto, um texto como esse, ele acaba sendo um grande desafio, né? Numa sociedade tão marcada por individualismo. E algo importante a respeito desse texto, tenho certeza que você... Aliás, do texto de Gálatas, apenas fazendo aí um comentário, né? Gálatas 3, que também fala dessa unidade, que não há mais diferenças, né? Judeus, gregos, escravos, livres, né? O texto aqui de 1 Coríntios também menciona isso. Eu quero mencionar apenas uma fala do N.T. Wright, que ele diz que quando a gente é batizado, a gente se reveste do Messias e passa a fazer parte dessa família do Messias. E como resultado, as antigas diferenças deixam de ser relevantes. Não quer dizer que a gente perdeu determinados aspectos da individualidade. O judeu ainda é judeu, o grego ainda é grego, o homem, mulher, enfim, essas coisas ainda existem. Mas diante de Deus... da família de Deus, essas coisas não têm valor, porque todos nós somos um em Cristo, né? Então, tudo isso se torna, digamos que, irrelevante para nossa condição em Cristo. E Cristo, né, ele é quase como um nivelador, né? A cruz é quase que um nivelador de todas as pessoas. E o Espírito, né, Rusto Gonzalez vai dizer que é o Espírito nivelador. Então, essa ideia, né, de abolir as diferenças realmente. Pode passar, próximo slide. Falando um pouco sobre essa ideia do batismo, trabalhando também com a questão da vida de ressurreição e com esse aspecto, né, dos nossos relacionamentos, o Eugene Peterson ele vai dizer que quando nós nos submetemos ao batismo, o mantemos vivos em nossa memória. E é no batismo e na companhia de amigos que somos chamados pelo nome. Depois disso, passamos a compreender e a vivenciar nossa verdadeira identidade. A identidade que vem da ressurreição. E que requer que vivamos na companhia de homens e mulheres que atenderam ao convite de Jesus para segui-lo. Então, essa ideia dessa identidade batismal formando a nossa, né, trabalhando na nossa forma de nos relacionarmos como família e como comunidade. Próximo slide. Terceiro e último ponto, então, daquilo que eu tenho para falar para vocês. Batismo e ética. Algumas coisas já ficaram um pouco claras, né? E aí eu quero ler uma frase de um teólogo, pode passar, alemão, que provavelmente eu vou errar o nome dele aqui, tá? Mas Gunther Borkham, ele diz que o batismo é a apropriação da vida nova e a vida nova é a apropriação do batismo. E isso vai ter aspectos práticos que vão se refletir na nossa ética, na nossa forma de ser igreja. Se o batismo implica em uma nova vida em Cristo, isso deve moldar, provavelmente, a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de interagir com a realidade, a nossa forma de viver na sociedade. E dessa forma a gente precisa, de fato, se considerar, né, morto para o pecado, mas vivos para Deus nessa realidade em Cristo Jesus. E aí eu quero citar um texto, continuando aí, na ideia, na linha de pensamento de Paulo, porque é interessante que Paulo ele recorre ao batismo, mas depois ele vai trazer a consequência daquilo que ele desenvolve com um aspecto ético. E ele vai dizer, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E ele conclui, não
não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. E, portanto, essa realidade dessa união com Cristo, da morte, no sepultamento e na ressurreição, ela cria uma nova condição da qual nós não podemos mais nos esquivar. Não há mais desculpa para nós nos andarmos, né, na contramão desta identidade. É isso que Paulo espera e que nós devemos viver, então, uma vida que seja instrumento de justiça, uma vez que a gente agora faz parte de um novo reino. Como corpo, né, como igreja de Deus, nós somos representantes de um novo reino. Um outro texto, pode passar, Colossenses 3, de 1 a 8, como eu disse, a gente vai chegar nesse texto. Abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. E nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, aqui a ideia, né, que nós já tratamos aí em outros textos. Então, mostrando como que a partir da identidade do batismo é esperado um novo comportamento, uma nova ética que molde tanto indivíduos como as comunidades cristãs. O que significa na prática tudo isso, né? Como trazer isso para os nossos tempos? Como eu disse, não tenho a intenção aqui de transformar a forma da igreja de pensar o batismo, né? Estou descrevendo realmente como Paulo lidava com esses textos, como ele lidava com esses textos, como ele trazia esses textos para fazer teologia pastoral, como, por exemplo, lá em 1 Coríntios, ele recorre ao batismo para lidar com divisões na igreja, para lidar com outros problemas, com até problemas na forma como eles estavam vivenciando a própria liturgia do culto. Mas o que significa tudo isso para nós hoje? Né? A ideia de Paulo para hoje, né? Como isso deve moldar a nossa forma de viver, como isso deve moldar a nossa forma de pensar. Bom, eu não sei você, mas eu nunca costumei pensar muito no meu batismo depois que eu me batizei. Não sei se você reflete muito sobre isso. Há tradições, né, que revivem isso de uma maneira um pouco mais presente, vamos assim dizer. Então, por exemplo, há tradições, e isso também remete a tempos muito antigos da igreja, que colocam um batistério na entrada da igreja, para que toda vez que você entre na igreja, você se lembre desse seu rito de entrada, que você entrou na família de Deus, você se lembre do seu batismo. E quanto isso reforça a nossa identidade, como isso reforça a nossa forma de compreender quem nós somos, e como isso envolve muito mais, né, aqui falando especificamente na questão da ética, do que simplesmente os nossos esforços, ou uma listinha de regras, de virtudes, de moralidades, ou a formação de bons hábitos. Porque ao nos revestirmos de Cristo, é que nós somos capacitados a obedecê-lo e imitá-lo. Então eu gosto muito dessa ideia de Gálatas, de nos vestirmos de Cristo. Eu acho que isso traz um simbolismo, traz algo realmente muito forte, que vale a pena a gente pensar. Então, como a gente tem se portado como a igreja? E aqui, indiferente, né, como eu disse, não estou aqui para falar das tradições, como é o batismo na sua denominação, como você vê o batismo. Na verdade, todos nós aqui, creio eu, somos batizados. Se alguém não é batizado ainda, vou fazer o apelo no final, brincadeira, não vou. E nem vou batizar ninguém. Mas você possa pensar um pouquinho sobre isso, né? Porque se nós nos revestimos de Cristo, e se toda a nossa identidade, essa nossa identidade batismal, está pautada nisso, por que ao longo da história da igreja a gente tem episódios tão complicados? Por que ao longo da história da igreja tantas injustiças e tantas coisas foram entrando? E tantas coisas têm trabalhado a identidade dos cristãos, que não a nossa identidade em Cristo, a nossa identidade batismal.
E hoje nós falamos de coisas que eu acho que assim, Paulo ficaria de cabelo em pé. Não que a coisa fosse maravilhosa na época da igreja primitiva. A gente tem que vencer esse romantismo. Tinha muito problema lá. Mas hoje a gente tem visto tantas coisas, como, por exemplo, uma igreja brasileira com um alto índice de violência doméstica. Abuso dentro da igreja. Hoje a gente pode falar de lideranças tóxicas e abusivas, a ponto de terem que ser escritos livros para ensinar a igreja a viver uma cultura de bondade, que já deveria ser algo implícito na nossa própria identidade como cristão. Questões de polarização, de divisão, insensibilidade com os vulneráveis, que era algo tão importante para Jesus, que era algo tão importante para os primeiros cristãos, que se destacavam inclusive nisso, e hoje em dia questões sociais, por exemplo, são um tabu, muitas vezes dentro da igreja. Algo que deveria ser nosso, que deveria ser a nossa marca. Então eu acho que muita coisa acabou se perdendo. E quando eu falo a gente, eu estou falando da totalidade mesmo. Não estou falando nem de nenhuma denominação. E muito provavelmente eu preciso melhorar muitas coisas nessa minha percepção dessa minha identidade em Cristo. Porque quando a gente se volta para essa identidade em Cristo, para esse ser revestido em Cristo, a gente vai perceber que o padrão que Cristo traz para a gente de ser igreja é um padrão de serviço, de amor e de submissão mútua. E isso fica muito claro por meio de mais um ritual que eu gosto muito, que é um ritual que João conta para a gente, que Jesus faz ali com os seus discípulos, na ocasião ali da despedida, do que seria a última ceia, que é quando ele lava os pés dos discípulos. Que é um rito que com certeza chocou alguns dos discípulos. A gente vê Pedro ficou ali chocado com aquilo e a ideia era impactar realmente. E que em muitas igrejas ainda se pratica, de diversas denominações, e que traz um significado muito grande. Porque eu acho que se a gente tivesse eu vou chamar aqui com todas as devidas licenças, essa lente hermenêutica de Jesus, desse serviço, daquele que, sendo Senhor, veio para servir, eu acho que muitas coisas seriam resolvidas nas nossas igrejas. Quero passar mais um slide, o último. O batismo não é meramente uma questão de incorporar indivíduos à igreja, mas de o corpo de Cristo terreno ordenar a vida de acordo com os propósitos de Deus. Como eu disse, quando a gente entra em algumas igrejas, em algumas tradições, nós somos lembrados do nosso batismo. E eu quero compartilhar de algo que eu vivenciei esse ano. E como eu disse, não estou falando para ninguém reproduzir isso. Estou contando uma experiência minha. Esse ano eu passei o culto da Páscoa numa igreja luterana. E num determinado momento do culto, o pastor pediu para que as pessoas fossem até o batistério e para que de 2 em 2 as pessoas pegassem aquela água do batistério e fizessem simbolicamente uma cruz na testa um do outro e declarasse: você é filho de Deus. É um ato simbólico, como eu estou dizendo, eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, mas aquilo me fez pensar muitas coisas. E eu acho, e aqui para concluir o meu raciocínio, Paulo, quando lidou com suas comunidades, com questões pastorais, ou mesmo com questões teológicas dele, específicas, que ele queria trabalhar para aquelas comunidades, Paulo convidou aquelas pessoas a olharem para o batismo, para se entenderem dentro daquela realidade do batismo. E talvez seja útil hoje que a gente comece a olhar um pouquinho mais para isso também. É isso, gente. Muito obrigada.